Apocalipse 13:18 declara: Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem, e o seu número é 666. Esse é o número da primeira besta. Esta besta não é o diabo, nenhum sistema, mas sim o anticristo, um homem literal. Ele é o principal agente de Satanás, um homem que falará publicamente e arrogantemente contra o Altíssimo. Este homem buscará adoração e reverência, alterando as leis do mundo para servir a seus próprios objetivos. E uma das leis que ele modificará será a imposição de sua marca, 666, sobre os habitantes da terra. O livro do Apocalipse nos oferece sabedoria, afirmando em Apocalipse 13:18, aqui está a sabedoria. Em outras palavras, a Bíblia está nos alertando, nos avisando que, ao ver esse número, saberemos quem está por trás dele, e esse alguém é o anticristo. Fico surpreso com a quantidade de pessoas que tratam esse número com trivialidade. Vejo pessoas usando camisetas com esse número e algumas até têm tatuagens dele. Existem muitas bandas que estampam esse número em seus pôsteres. Apocalipse 13:11-18. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido fazer em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido dar espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. A questão da marca da besta é séria e precisa ser levada a sério. Trata-se de uma questão de adoração, simbolizando a quem você reverencia e a quem pertence. Essa marca representa propriedade, indicando a qual reino você escolheu se aliar de forma permanente. Em sua essência, a aceitação dessa marca é uma escolha consciente e irrevogável, o alinhamento com Satanás e uma renúncia definitiva a Deus, selando o destino eterno nas sombras do iminente governo do Anticristo. As Escrituras advertem sobre um sistema, o sistema da besta, onde a fidelidade à besta torna-se o ponto central para a participação econômica. Ele fará com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa, e que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Essa proclamação é clara. Ela sugere um regime totalitário, onde o acesso econômico é condicionado pela aceitação de uma marca, um símbolo de lealdade incondicional à besta e, consequentemente, uma rejeição da soberania divina. O que então devemos discernir como crentes vigilantes dessa profecia? Somos incentivados a observar o sutil surgimento desse sistema da besta antes da marca e da revelação explícita do Anticristo. Haverá o estabelecimento de um sistema que reflete os princípios e objetivos da besta, que se infiltra gradualmente nas estruturas socioeconômicas do mundo. Não se trata de uma aliança imediata e aberta com o Anticristo,
mas de uma aclimatação lenta aos seus valores e princípios, uma imersão gradual em um mundo onde os valores e a moralidade são ditados pelo sistema da besta. Essa fase de prelúdio é crucial para os cristãos discernentes. É nesse tempo que as bases do governo da besta estão sendo estabelecidas discretamente, integrando sua influência nos âmbitos da governança, da economia e da sociedade. A Bíblia nos chama a estar vigilantes, a discernir os tempos e reconhecer as primeiras manifestações desse sistema enquanto ele se entrelaça com as estruturas mundanas. Os crentes são encorajados a serem como os filhos de Issacar, que compreendiam os tempos e sabiam o que Israel devia fazer, conforme 1 Crônicas 12:32. Como crentes hoje, devemos entender os tempos e saber que a chegada do homem do pecado não se limita a um único indivíduo. De fato, o homem do pecado surgirá e tomará o centro do palco, mas seu espírito já está aqui, presente no próprio tecido da nossa sociedade. Esse é um dos maiores equívocos das pessoas, acreditar que o governo do anticristo começará apenas quando ele surgir no cenário mundial. Isso não é correto. A Bíblia ensina claramente que seu espírito já está em ação. 1 João 4:3 diz: "E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e agora já está no mundo." O espírito dele já está ativo hoje. Precisamos compreender o tempo em que vivemos. O nível de pecado e imoralidade nesta geração é como nunca antes. Você conhece os pecados de Sodoma e Gomorra, a grande maldade da geração de Noé. Deus viu que a maldade do homem era grande na terra e que todo o pensamento do coração humano era continuamente mau na geração de Noé. Conhece a iniquidade da Babilônia, repleta de idolatria, orgulho, arrogância, autoexaltação, depravação e excessos. Agora, ouça bem. A época em que você vive, a geração em que vivemos, reuniu todos os pecados que eram prevalentes nessas cidades e os combinou para formar nossa sociedade atual. A época de Sodoma e Gomorra, a época de Noé e a época de Babilônia, e todos os seus pecados estão presentes nesta geração. Podemos examinar cada um desses períodos bíblicos e comparar os pecados daquela época com a nossa geração, e as semelhanças são assustadoras. A verdade inegável é que a nossa sociedade contemporânea se tornou um reflexo dos piores e mais notórios tempos descritos na Bíblia, todos convergindo nesta geração. Ao refletirmos sobre a depravação de Sodoma e Gomorra, a maldade implacável da geração de Noé ou o hedonismo de Babilônia, poderíamos pensar que tais pecados foram confinados a momentos e lugares específicos. Contudo, a realidade é que os pecados daquelas gerações passadas agora se encontram espalhados, integrados em nossa vida diária, em uma sociedade marcada pela decadência moral. Se compreendermos os tempos em que vivemos, veremos que os sistemas do anticristo, onde ninguém poderá comprar ou vender sem a sua marca, estão sendo estabelecidos diante de nossos olhos. Observando o estado atual do mundo e sua direção, é fundamental discernir o estabelecimento gradual de um sistema precursor do sistema da besta, onde a lealdade ao anticristo, simbolizada pela marca, se tornará um requisito para a participação econômica. Esse sistema mundial, embutido de valores diametralmente opostos aos do reino de Deus, abrirá o caminho para que o anticristo assuma o poder. Os avanços tecnológicos e mudanças econômicas não ocorrem isoladamente. Estão entrelaçados com o desenvolvimento social e as mudanças nos comportamentos e valores humanos. A aceitação normalizada da vigilância, a renúncia à privacidade por conveniência
e a erosão dos limites morais e éticos indicam uma sociedade que, consciente ou inconscientemente, se alinha com o iminente sistema da besta. Nossa geração, de fato, testemunhou uma convergência de pecados reminiscentes de Sodoma e Gomorra, do tempo de Noé e de Babilônia. A síntese desses pecados graves dentro de nossa sociedade reforça a urgência para que os crentes sejam discernentes, vigilantes e fortaleçam sua fé contra a crescente onda de imoralidade e engano. Então, o que devemos fazer como embaixadores de Cristo em um mundo que parece estar à beira dos últimos dias? Somos chamados a esperar que isso ocorra logo antes do anticristo tomar o poder. Não devemos ser observadores passivos, mas participantes ativos no reino de Deus, imergindo-nos em sua palavra, fortalecendo nossos espíritos com sua verdade e vestindo-nos com sua armadura. Devemos ser luzes nesta escuridão prevalente, embaixadores de seu amor e proclamadores de sua verdade. Observar o desenvolvimento do sistema da besta não significa viver com medo, mas viver com consciência e prontidão. Significa manter nossas lâmpadas cheias de óleo, como as virgens prudentes que estavam preparadas para a chegada do noivo. Significa alinhar nossas vidas, nossos valores, nosso tempo e nossos recursos com o reino de Deus e sua justiça. Em conclusão, esperar que isso ocorra envolve um esforço consciente e deliberado de reconhecer o estabelecimento sutil, mas abrangente, do sistema do anticristo em nosso mundo. O espírito do anticristo está ativamente preparando o caminho para sua chegada. Apocalipse 14, 9-10. Seguiu-os o terceiro anjo, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na fronte ou na mão, esse beberá do vinho da ira de Deus, que é derramada sem mistura no cálice de sua indignação, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Apesar do aviso do anjo de Deus contra aceitar a marca da besta, muitos ainda seguirão adiante e aceitarão a marca, devido a várias razões. A primeira razão é a ruína financeira. Recusar a marca levará à ruína financeira, e quem não aceitá-la enfrentará dificuldades extremas para sobreviver. O anticristo estará em uma posição de destaque, exercendo poder sobre o mundo e toda a atividade econômica. Sob seu governo, sua marca será o único meio aprovado para realizar transações financeiras. Essa medida colocará uma pressão enorme sobre as pessoas, forçando-as a aceitar a marca, tirando-lhes a capacidade de fazer uma escolha livre. A besta usará a coerção, uma característica do diabo que sempre recorre à coerção quando pode. Deus, por outro lado, permite que a pessoa faça sua escolha e encare as consequências de suas decisões. Mesmo sabendo que receber a marca da besta significa uma separação eterna de Deus, muitos ainda aceitarão a marca. Pense em um pai que precisa sustentar sua família. Quantos serão capazes de suportar o sofrimento de não poder comprar ou vender? A frustração de ver sua família enfrentando dificuldades, sem meios de subsistência, será um impulso forte para muitos se renderem à marca. Razão número 2. Racionalização e compromisso. Em tempos difíceis, a mente humana pode ser hábil em justificar ações que vão contra suas crenças mais profundas. As pessoas podem pensar: é apenas uma marca, Deus entenderá, ou aceito agora pelo bem da minha família e depois me arrependo. Essa racionalização interna, nascida do desespero e do medo, levará muitos a aceitarem a marca. Razão número 3. Engano e milagres do falso profeta. O falso profeta, descrito em Apocalipse, terá o poder de realizar grandes milagres para enganar as massas. Esses milagres parecerão genuínos e serão usados para validar a divindade do anticristo. Para aqueles que não estão profundamente enraizados na palavra de Deus, esses milagres podem ser extremamente convincentes,
levando-os a acreditar que o anticristo é uma figura divina verdadeira e que aceitar sua marca é a coisa certa a se fazer. Razão número 4. Ignorância e falta de conhecimento. Muitos aceitarão a marca simplesmente por não estarem cientes das suas implicações. Apesar dos avisos, haverá inúmeras pessoas que desconhecem as profecias de Apocalipse ou foram enganadas por ensinamentos falsos. A falta de conhecimento os tornará vulneráveis aos enganos do anticristo. Suas táticas, ao olharmos ao redor do mundo hoje, não podemos deixar de notar os sinais dos tempos. A crescente busca por unidade global em todas as áreas da vida, política, economia e até religião, deveria chamar a atenção de todo cristão. Esses movimentos, embora muitas vezes envoltos em uma linguagem de paz, tolerância e progresso, alinham-se diretamente com os avisos proféticos encontrados nas Escrituras sobre os últimos dias. Um dos alertas mais significativos é sobre o surgimento de uma religião mundial única, que fará parte do cenário dos tempos finais, conforme descrito no livro de Apocalipse. Recentemente, uma declaração do Papa Francisco causou choque em boa parte da comunidade cristã. Para evitar problemas de direitos autorais, não reproduzirei o vídeo, mas, se desejar ouvi-lo, pode procurar pelo título Papa, Todas as religiões são caminhos para Deus, e encontrará o vídeo correspondente. Permitam-me ler um artigo que inclui algumas citações do Papa. O Papa Francisco gerou controvérsia em uma reunião interreligiosa em Singapura, com declarações que alguns consideram um desvio da doutrina católica sobre o papel de Jesus Cristo na salvação. Todas as religiões são caminhos para alcançar Deus. Elas são, faço uma comparação, como idiomas diferentes para se chegar até lá, mas Deus é Deus para todos, afirmou o Papa Francisco em um encontro com jovens em 13 de setembro no Colégio Católico Júnior de Singapura, conforme um texto publicado pelo Vaticano. O Papa continuou, e, como Deus é Deus para todos, somos todos filhos de Deus. Mas o meu Deus é mais importante do que o seu? Isso é verdade? Há apenas um Deus, e nossas religiões são idiomas, caminhos para alcançá-lo. Alguns são sikhs, outros são muçulmanos, hindus ou cristãos, mas são diferentes caminhos. O atual Papa tem feito um esforço deliberado para promover crenças interreligiosas. Como cristãos que acreditam na Bíblia, devemos observar isso com atenção, pois o livro de Apocalipse fala claramente sobre uma religião mundial única. Poderia ser que estejamos testemunhando os primeiros estágios dessa religião global se formando. A declaração do Papa de que todas as religiões são caminhos para Deus e de que todos somos filhos de Deus pode soar inclusiva e bondosa, mas contradiz diretamente os ensinamentos centrais do Evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia é clara quanto à distinção entre ser parte da criação de Deus e ser um de seus filhos. Sim, é verdade que todas as pessoas são criação de Deus, como nos diz Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. As águas que viste, onde se assenta a meretriz, são povos, multidões, nações e línguas. Isso nos mostra que essa religião falsa não será limitada a uma região ou cultura, mas terá alcance mundial, seduzindo pessoas de todos os cantos da terra a adorar e servir ao anticristo. Este movimento global de unificação religiosa pode estar preparando o terreno para o governo do anticristo. As Escrituras avisam que ele usará essa religião universal como um meio de consolidar seu poder, fazendo com que aqueles que rejeitam a verdade de Deus se voltem para ele em adoração e obediência.
Além disso, o conceito de unidade e paz, frequentemente promovido por movimentos interreligiosos, será uma ferramenta poderosa nas mãos do anticristo. No entanto, é importante lembrar que essa paz e unidade serão ilusórias e temporárias, destinadas a enganar as massas e desviá-las da verdade. O que parece ser um movimento de compaixão e unidade pode, na realidade, ser uma preparação para uma ditadura espiritual que se opõe diretamente aos princípios do Evangelho. Como cristãos, devemos nos manter alertas e enraizados nas Escrituras. Em Mateus 24, Jesus alerta que surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos. Essa é uma exortação para permanecermos firmes na fé e no discernimento, sabendo que nem todas as aparentes mensagens de paz e amor são genuínas ou alinhadas com o Evangelho de Cristo. O que podemos aprender com tudo isso? Em meio à crescente pressão para uma conformidade religiosa global, devemos permanecer focados na verdade do Evangelho, lembrando que a salvação vem somente através de Jesus Cristo. Devemos ser luzes de verdade em um mundo que se aproxima cada vez mais da escuridão profetizada, se render à mentira, abraçando uma fé ilusória que, em sua essência, rejeita completamente a verdade de Deus. A Bíblia nos avisa sobre essa forte e irresistível enganação que caracterizará os últimos dias. Em 2 Tessalonicenses 2, versículo 9 a 11, somos alertados sobre o anticristo, cuja vinda será, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. O anticristo usará poderes sobrenaturais para enganar a humanidade, e muitos, encantados por essas manifestações, serão levados a crer que ele é um ser divino. A união mundial de religiões não será um simples acordo político ou social. Será alimentada por uma manipulação espiritual em larga escala, envolvendo sinais e prodígios que seduzirão até mesmo os mais céticos. Outro fator que contribuirá para essa unificação religiosa será a promessa de paz e segurança globais. Em um mundo cansado de conflitos e desesperado por estabilidade, o anticristo oferecerá uma falsa paz, como descrito em 1 Tessalonicenses 5:3. Quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Essa promessa de paz será uma armadilha, pois, na realidade, levará as nações a se submeterem ao domínio do anticristo e ao seu sistema mundial de adoração. Além disso, o desejo humano por unidade, progresso e harmonia será explorado e deturpado. Em vez de buscar a verdadeira paz que vem de Deus, a humanidade se voltará para um sistema que se opõe aos princípios divinos. Essa religião única será, portanto, uma fusão de falsas promessas, enganos e compromissos, atraindo tanto aqueles que buscam respostas, quanto os que já se afastaram da fé verdadeira. Para os cristãos, é crucial manter-se vigilantes e enraizados na verdade da palavra de Deus, sabendo que esse sistema mundial sedutor não oferece salvação, mas uma armadilha espiritual mortal que estamos presenciando a construção de uma estrutura que culminará na unificação global de religiões, onde a exclusividade de Cristo será diluída em prol de uma falsa paz e unidade? Essa pergunta precisa ser considerada à luz dos alertas bíblicos, pois o terreno está sendo cuidadosamente preparado para uma época em que o anticristo governará e onde a fé verdadeira será suprimida. Na ânsia de promover uma paz aparente, a verdade absoluta da palavra de Deus é cada vez mais relativizada.
Versículos como João 14:6, onde Jesus afirma ser o único caminho para Deus, são muitas vezes ignorados ou reinterpretados para caberem narrativas mais inclusivas. Essa tendência, na verdade, ecoa os antigos enganos de Satanás, que sempre buscou minar a autoridade de Deus e desviar a adoração devida a Ele. Essa religião mundial que está sendo moldada trará consequências devastadoras para aqueles que não estiverem preparados. Serão tempos de engano em que a aceitação e a adoração do anticristo serão vistas como virtudes. Aqueles que resistirem serão perseguidos, isolados e privados de necessidades básicas, como a possibilidade de comprar ou vender sem o sinal da besta. Isso é explicitamente advertido em Apocalipse 13:16-17, onde se menciona a imposição de um sinal sem o qual ninguém poderá participar da economia. Neste contexto, nós, como seguidores de Cristo, somos chamados a discernir e a permanecer firmes na verdade bíblica. A Escritura é clara em afirmar que apenas Jesus é o caminho para a salvação, e essa verdade jamais deve ser comprometida, independentemente da pressão para abraçar uma falsa unidade. É nossa responsabilidade estar preparados, com os olhos espirituais abertos, para discernir os sinais dos tempos e resistir ao engano que o pai da mentira trará à humanidade. Como nos exorta Efésios 6:11, devemos revestir-nos de toda a armadura de Deus, a fim de estarmos firmes contra as astutas ciladas do diabo, sabendo que os tempos vindouros demandarão uma fé inabalável e discernimento espiritual profundo, para resistir a essa grande mentira que será imposta ao mundo. A ideia de uma mão invisível manipulando eventos globais para cumprir as profecias de Apocalipse é uma reflexão sobre a preparação para o cenário dos últimos tempos. O surgimento de movimentos interreligiosos e o impulso crescente pela tolerância religiosa, frequentemente à custa da verdade bíblica, poderiam ser vistos como uma preparação para a unificação religiosa global. Isso se alinha com as advertências do livro de Apocalipse sobre a ascensão de uma religião universal que será usada pelo anticristo para unir nações sob um estandarte comum, mas enganoso. Essa união pode parecer pacífica e progressista, mas trará consigo um preço alto para a fé cristã genuína. As pressões para adotar essa religião mundial tendem a aumentar, e os seguidores de Cristo precisam estar firmes na palavra, prontos para resistir ao compromisso que contraria a verdade do Evangelho. A Bíblia nos dá uma visão do futuro, com todos esses eventos finalmente conduzindo ao retorno de Jesus Cristo e ao estabelecimento de seu reino eterno. Até que isso aconteça, somos chamados a ser testemunhas fiéis, a proclamar o Evangelho e a alertar sobre o engano que está por vir. Como Jesus nos advertiu em Mateus 24:4, cuidado para que ninguém vos engane. Nestes tempos, é essencial guardar nossos corações e mentes contra as mentiras do inimigo, mantendo-nos enraizados nas Escrituras. A confiança em Cristo nos dá esperança e certeza de que, mesmo quando o mundo se obscurecer, Ele nunca nos abandonará. Essa perspectiva fortalece nossa fé para que possamos suportar as provações, convictos de que, ao final, toda a verdade prevalecerá e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Se você reconhece a urgência dos tempos que estamos vivendo e deseja se firmar na verdade de Deus, eu faço um convite a você agora. Não deixe que o engano do mundo te afaste da verdade de Cristo. O Senhor Jesus está chamando você para se arrepender dos seus pecados e aceitá-lo como seu Salvador. Se você quer fazer essa decisão de fé, declare isso em seu coração e compartilhe conosco nos comentários abaixo. Diga: eu te aceito, Senhor Jesus,
como meu Salvador. Esse é o primeiro passo em direção à vida eterna com Cristo. Lembre-se, a Bíblia diz que, se confessarmos com nossa boca que Jesus é o Senhor e crermos em nosso coração, seremos salvos. Não espere mais. O tempo é agora. Cristo está esperando por você.